Que alegria! Estamos de volta em mais um encontro de adoração e reflexão. Que bom que você priorizou esse tempo para estarmos juntos, conectados, fazendo da sua sala um espaço de adoração e reflexão, de oração, juntamente com a sua família. Que bom que você está aí com a gente. E eu quero começar lendo a palavra do Senhor lá em Salmos, capítulo 138, que diz: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração. Diante dos deuses cantarei louvores a ti. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas, celebrarão os teus feitos poderosos, pois grande é a glória do Senhor. Que bênção, queridos, podemos ler a palavra do Senhor e aqui praticamente já temos uma oração que lemos, colocamos diante do Senhor. Mas feche seus olhos, vamos nos colocar diante de Deus em oração e colocar este encontro para que ele seja um tempo de muito crescimento e edificação para a sua vida. Pai querido, muito obrigado por esse encontro de adoração e reflexão. Receba, Senhor, a nossa gratidão, a nossa vida, a nossa devoção a Ti. E que essa noite, neste período tão curto de tempo, o Senhor possa falar conosco e que a Sua palavra, Senhor, semeada nos nossos corações, possa dar muitos frutos. Nós te agradecemos, Senhor, e oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos louvar, engrandecer o nosso Deus com cânticos. Que alegria podermos estarmos aqui para louvar ao nosso Deus. Você possa louvar ao nosso Deus aí também, juntos com essa mesma alegria. Amém?
Boa noite, crianças! Tudo bem com vocês? Como é bom podermos nos encontrar assim todo domingo no nosso momento. Agora eu quero te convidar a cantar uma música comigo. Então chega aqui pertinho e vamos juntos louvar ao Senhor. Jesus é grande e largo.
Crianças, vocês gostaram da música? Eu amo louvar ao Senhor cantando e dançando. E essa música, ela fala sobre como o amor do nosso Deus é grande e largo e não existe nada que Ele não alcance. E assim como Deus nos amou, nós também devemos amar as pessoas que estão ao nosso redor. E vocês sabem como nós podemos fazer para amar e demonstrar o nosso amor pelas pessoas? Nós podemos orar por elas e com elas, nós podemos falar e contar sobre a Bíblia para elas e nós também podemos abençoar e ajudar a vida delas. Mas como eu, criança, posso ajudar alguém? Você pode doar aquela camiseta que não serve mais, aquele tênis que já ficou muito pequeno para você e até aqueles brinquedos que você não usa mais estão lá largados no canto. Isso pode fazer a vida de outras crianças muito mais feliz, porque tem crianças que não têm muitas roupas que sirvam nela, ou sapatos, ou até mesmo brinquedos para brincar no dia a dia. E é por isso que quando nós doamos aquilo que a gente tem, nós podemos alegrar as pessoas e fazer com que elas se sintam amadas. Na Bíblia tem um versículo que fala muito bem sobre isso. Lá em 1 João 4,11 diz assim: Amigos, assim como Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Então, o meu desafio para você essa semana é que você mostre para as outras pessoas o amor de Deus e também o seu amor por ela através de algum tipo de ajuda. Conto com vocês, viu? Tchau, tchau, até! Seja bem-vindo a mais um tempo de reflexão e hoje chegamos à última mensagem dessa série. Procuram-se líderes segundo o coração de Deus. A razão pela qual nós estamos fazendo essa reflexão foi pela percepção de que nós vivemos numa sociedade e numa cultura onde existe uma grande lacuna nesta área da liderança. E essa ausência de liderança, ela se faz presente também na igreja cristã. Então, nos voltamos à carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo, seu filho na fé, Tito, um jovem pastor que viveu no primeiro século, numa ilha chamada Creta, a maior ilha da Grécia. E Tito vivia nessa ilha e ele era responsável pelo cuidado de algumas igrejas cristãs. E o apóstolo Paulo, então, escreve a ele. E, dentre outras coisas, orienta Tito acerca de qual deveria ser o perfil dos líderes na igreja. O bispo, o presbítero, o diácono. Líderes que iriam fazer diferença também na sociedade e na família. Esses líderes, prioritariamente, seriam líderes nos seus lares. Porque se um líder numa igreja local não consegue liderar a sua família, seus filhos e conduzir a sua esposa segundo os mandamentos de Deus, aí cabe uma autorreflexão. Será que a prioridade no momento, o tempo de Deus, não seria dessa pessoa, desse líder, tirar um tempo, priorizar, ganhar a sua família, resgatar a liderança dentro de sua casa em primeiro lugar? E por isso que nós vemos Paulo orientando a Tito que os líderes que ele deveria constituir nas igrejas locais, onde ele era o pastor, eram líderes que assumiriam a liderança de suas famílias,
como um dos primeiros pilares que mantém uma liderança sadia na igreja cristã, seja como presbíteros ou diáconos, ou outra área de atuação. E porque este homem tem determinadas características, ele pode sim liderar a igreja cristã de forma então coerente e sadia. Porque o primeiro núcleo da liderança cristã é a família. E como já foi dito nessa série de mensagens, o berço da formação de um líder é dentro do seu lar. E nós também estamos orando a Deus para que Deus levante mais líderes assim. Ainda mais que em breve nós vamos precisar, como IPB-SIC, preparar-nos para eleger novos presbíteros e diáconos, ou reeleição. E como temos estudado aqui, homens maduros, sábios, experientes, servos, que somem juntos com o pastor, que somem juntos com confiança, com integridade e competência. E assim continuarmos avançando em um só objetivo: cumprirmos com a missão de Deus para a nossa igreja, sendo usados por Deus na transformação de pessoas e da sociedade de forma geral. O texto que iniciamos essa série de mensagens diz: é preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. É preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio. E foi o que tratamos nas 3 mensagens anteriores a esta. E hoje vamos tratar do verso 9, que diz: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Você que tem acompanhado a nossa série vai perceber que o apóstolo Paulo ele vem trabalhando nos primeiros versos 5 a 8 sobre o caráter e o comportamento do líder. Mas se você de repente não tem acompanhado essa série, acesse o nosso canal, veja as mensagens anteriores. E principalmente você que é líder ou pretende ser um líder na igreja local, vai ser edificante para a sua vida, vai ser pedagógico, vai ser muito bom. Paulo vem trabalhando nos primeiros versos 5 a 8 sobre o caráter e o comportamento do líder, o que o líder é e, consequentemente, como ele age nas decisões do dia a dia, na família, na sociedade, nos relacionamentos. Tudo isso é fruto do seu caráter. E aí, de repente, no verso 9, o apóstolo Paulo desloca o foco para a mente, para o ensinamento, para o pensamento do líder. Como funciona a mente do líder? E quais são os pensamentos orientadores desse líder? Por isso, hoje a gente vai conversar sobre como é importante você ter consciência de qual é a teologia norteadora da sua vida. Porque você não precisa ser cristão para ter uma teologia. Você talvez não seja nem consciente da sua teologia, mas você tem uma teologia na sua mente, o que você pensa sobre Deus, como você define Deus na sua vida, como você pensa, o que é ser cristão, e tudo isso é teologia. É como você concebe Deus e como você tem vivido a sua vida cristã. Mas o que faz você ter uma teologia consistente é quanto ela é bíblica ou não. E o quanto você pratica os princípios e valores de Deus na sua vida, aonde você está. Porque toda a sua vida vai ser redimensionada a partir dessa teologia. Então é importante a gente perceber que na mente de todo e qualquer ser humano, a teologia que permeia a sua mente com seus conceitos, com seus princípios, com seus valores, acaba determinando o norte, o ponto de referência de autoridade em sua vida. A partir desse ponto de referência, você vai, por exemplo, definir a realidade. Você vai definir o que é para você virtudes ou vícios.
dependendo da sua referência, da sua construção teológica, dos seus conceitos, dos seus princípios e valores, né, aquilo que norteia a sua vida, você vai definir o que Deus significa para você, o que é a igreja para você. Nessa dimensão vertical, você vai passar a definir a sua realidade e discernir para você o que é virtude ou vício, ou o que são oportunidades e perigos, ou mesmo o que são amigos ou inimigos. Mas tudo a partir do seu ponto de referência. Se você tiver na sua mente o que podemos chamar de uma teologia bíblica sadia e consistente, a consequência disso é que você vai ser uma pessoa com um posicionamento sábio. E o livro de Salmos está repleto de referências dizendo que o homem que teme ao Senhor, que confia em seu Deus, que se rende ao Deus Criador, procurando viver esses princípios e valores, ele vive em sabedoria. Os posicionamentos dele são sábios. E quando você conversa com uma pessoa que tem como referência uma teologia bíblica, sadia e consistente, o que essa pessoa diz a você, quer no ensinamento formal ou informal, né? Quer numa conversa num cafezinho, quer num relacionamento descontraído, no almoço e no jantar, na sua casa, as palavras dessa pessoa provocam em você vida, elas geram em você vida. Agora, se a construção na sua mente é de uma teologia disfuncional, oportunista e doentia, e oportunista aqui é no sentido situacional, onde determinados princípios e valores valem quando me convém, quando não me convém, eles não valem. E assim por diante. Esse tipo de teologia disfuncional, oportunista e doentia gera posicionamentos equivocados. E, consequentemente, quando você escuta pessoas com esse tipo de teologia, quando você dialoga com pessoas assim, que têm esse tipo de mentalidade, a conversa dessas pessoas, a fala dessas pessoas, a Bíblia diz que gera em você morte e gradativamente sabota no seu coração a vida e vai te influenciando na direção da morte. Como você constrói o seu pensamento, a sua teologia, vai determinar grandemente a maneira como você lê a realidade ao seu redor e como você faz, então, opções na vida, crendo que, de repente, determinadas coisas são oportunidades e outras são abismos, que algumas são virtudes e outras são vícios, que algumas são amigas e outras inimigas. Nós precisamos, diante de tudo isso, que escutamos, né, e ouvimos, discernir o que é uma teologia realmente bíblica, consistente e sadia. De uma teologia, então, disfuncional, oportunista e doentia. Porque hoje temos uma diversidade de conteúdos aí acontecendo, sendo realizados, compartilhados na internet no meio cristão. E a teologia que permeia a mente de muita gente por aí é construída a partir de uma imensidão de coisas que elas escutam, leem, assistem, cantam, fazem e assim por diante. A pergunta é: quem te influencia hoje? Seja crítico com a mente de vocês, com o pensamento de vocês. Faça uma autoanálise, pergunte a si mesmo: os meus pensamentos são norteados, influenciados por quem? Pelas Escrituras, pelo Evangelho? Um líder segundo o coração de Deus, seja qual for a sua posição de liderança na igreja cristã ou na sociedade, o líder segundo o coração de Deus precisa ter uma teologia firmada na autoridade das Escrituras. E o texto de Tito 1,9 diz: apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada. Quando você lê essa primeira expressão, apegue-se firmemente, pensa na imagem de um alpinista subindo uma alta montanha, chegando no topo dessa montanha e tendo que se segurar na ponta de uma rocha. E aí ele segura firmemente na ponta dessa rocha, porque se segurar nessa rocha, para ele é uma questão de vida ou de morte. O líder segundo o coração de Deus, aonde quer que ele atue, se ele quer fazer diferença para o reino de Deus,
ele precisa se apegar firmemente na autoridade das Escrituras Sagradas. Ele precisa se apegar firmemente aos valores e princípios de Deus para a sua vida. E compartilhar isso para a sua família de forma ativa, atuante, seja qual for a sua situação que ele esteja, seja qual for o seu contexto. Agora, olha que interessante essa mesma expressão, apegue-se firmemente. A palavra grega usada aqui é a mesma usada por Jesus em Mateus capítulo 6, verso 24, quando Jesus diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que Paulo está falando para Tito não se refere ao fato de que líderes vão estar divididos entre Deus e o dinheiro. Não, mas o fato de Paulo usar o mesmo termo que Jesus usou é pela razão de que o líder, segundo o coração de Deus, deve se dedicar, se render totalmente com o seu coração e mente a Deus e estar completamente dedicado e submisso à autoridade das Escrituras. O texto diz que devemos nos apegar firmemente à mensagem fiel. E a palavra que o apóstolo Paulo faz uso aqui, e traduzido como mensagem, é a palavra logos, a mesma palavra que aparece em João, capítulo 1, se referindo a Jesus, como uma palavra de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Logos é um conceito que expressa a palavra revelada por Deus, ou a palavra que vem de Deus. Olha como Jesus usa esse termo em Mateus capítulo 4, verso 4, respondendo ao diabo durante a tentação. E ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de todo logos que procede da boca de Deus. Independentemente de quanto tempo você tem na caminhada cristã ou frequenta uma igreja, o que vai fazer profunda diferença na sua vida é qual é o seu conceito das Escrituras. Qual é o seu conceito da palavra de Deus? Se você olha para a Bíblia e você acha que ela é muito interessante, né? Um livro muito interessante, com inúmeras poesias, narrativas, mas que é um mero discurso de uma cultura passada, essa é uma forma equivocada de conceber a palavra. O apóstolo Paulo está se referindo à palavra, dizendo que as Escrituras são o logos de Deus, a palavra revelada de Deus. Deus, através do seu Santo Espírito, foi orientando e conduzindo autores, homens das mais variadas épocas da história, em diferentes lugares, para escreverem poesias, narrativas e discursos, de tal forma que Deus se revelasse ao ser humano e se apresentasse a eles, com seus princípios, seus valores. E é por meio das Escrituras que nós conhecemos o caráter de Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o caráter do Deus soberano, o caráter do Deus onipotente, onipresente, onisciente. O apóstolo Paulo não chama a palavra de Deus como um livro religioso de uma cultura passada. Ele a chama de Logos, a palavra revelada de Deus. E aí o texto continua dizendo que nós devemos nos apegar firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada. E aqui um outro termo usado é didaquê, de onde vem a palavra didática. Agora, no Novo Testamento, constantemente é usado esse termo didaquê. Ele se refere ao ensinamento dos apóstolos, ao ensinamento dos primeiros pais da igreja. Os apóstolos foram aqueles que interpretaram a lei, as histórias, as poesias, as profecias do Antigo Testamento, à luz do que aconteceu em Jesus. Logo, o ponto de referência do cristão na interpretação das Escrituras são os nossos primeiros pais, são os apóstolos. Uma teologia firmada na autoridade das Escrituras gera relacionamentos frutíferos. Primeiro, essa teologia faz com que o líder cristão se torne capaz de ensinar, seja formalmente ou informalmente, seja no momento como esse, formal, como também um momento rotineiro. Mas o texto diz duas dimensões a respeito disso. A primeira dimensão é para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina. E a palavra encorajar aqui é a palavra paracaléu.
É a mesma palavra usada pelo evangelista João, no capítulo 14 e capítulo 16, se referindo à missão do Espírito Santo. O Espírito Santo é enviado por Jesus para estar ao nosso lado. Ele nos encoraja e constantemente nos motiva na direção certa. Os líderes cristãos que têm em suas mentes uma teologia bíblica saudável e consistente são homens e mulheres que constantemente estão atentos para encorajar aqueles que estão ao seu redor, para que eles caminhem na direção do que é certo, na direção dos princípios e valores de Deus. A palavra paracaléu fala de motivação, onde você motiva pessoas que estão ao seu redor a fazerem o que é certo. Você encoraja pessoas ao seu redor a seguir os princípios e valores de Deus. Agora, existe também uma outra dimensão do ensino. Diz o texto, para que seja capaz de refutar os que se opõem a ela. Ela quem? A sã doutrina. A palavra refutar aqui é a palavra confrontar, é a palavra mostrar o erro. E olha que interessante, essa palavra também é a mesma usada pelo evangelista João no capítulo 14 e no capítulo 16, para falar da missão do Espírito Santo. Pois a missão do Espírito Santo é convencer o mundo do erro, convencer o mundo do pecado. Olha como Jesus usa também essa mesma palavra grega que aparece aqui em Tito, capítulo 1, ele diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele. E aqui não está falando daquele seu amigo, daquela sua amiga, daquele seu parente que não conhece o Evangelho, aquele que ainda não é discípulo de Jesus. Aqui o texto está falando daquele irmão, daquela pessoa, daquele parente, seu amigo ou sua amiga, que já segue a Jesus, que já é um discípulo de Cristo. E se você sabe que ele está cometendo algum erro, se ele está tendo alguma caminhada, alguma escolha equivocada, fazendo opções erradas, você tem a obrigação de ir e a sós com ele, primeiramente, mostrar-lhe o erro. E a palavra mostrar-lhe aqui é o mesmo verbo de Tito 1:9. E olha o objetivo de você mostrar o erro, olha o último verso. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. O objetivo é trazer a pessoa do erro para a verdade. O objetivo aqui é abrir os olhos da pessoa para ela perceber o erro e voltar a andar nos caminhos de Deus, nos princípios e valores de Deus. Mateus 18 diz que se você acha que o seu irmão está errando, a primeira coisa que você tem que fazer é ir diretamente a ele e conversar com ele. É a sua obrigação ir ao encontro dele e mostrar-lhe o erro. E esse é o primeiro passo. Em Hebreus capítulo 12, a mesma expressão vai aparecer quando diz assim: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. E aqui um detalhe muito importante: Deus nos disciplina sim. E é claro que nem toda a adversidade na vida que passamos é disciplina do Senhor. Mas muitas das adversidades que passamos na vida, sim, são disciplinas que vêm de Deus para nos corrigir, porque Ele nos ama. Por isso o texto diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. A palavra repreensão é um substantivo do verbo refutar, de Tito, ali, capítulo 1, verso 9. Ou seja, Deus nos disciplina, Deus vem ao nosso encontro, Deus nos dá assim umas palmadinhas para que a gente se corrija, né? A gente conserte-se diante dele, porque ele nos ama. E Ele quer que a gente pegue caminhos que não vão desembocar na morte, mas sim que são caminhos de vida. Assim, existem duas dimensões na vida de um líder segundo o coração de Deus que devem estar presentes. Porque se uma delas estiver ausente, esse líder ele se transforma num líder manco. Seja ele um líder dentro da igreja cristã, seja ele dentro de uma empresa, numa universidade ou em qualquer lugar. De um lado, esse líder precisa, com uma teologia bíblica saudável, consistente, encorajar outros, encorajar, motivar pessoas a caminharem no sentido correto da vida. Por outro lado, esse líder também precisa confrontar os que erram.
Existem líderes que são mancos na sua liderança, porque eles são especialistas em motivar, especialistas em encorajar, mas eles não confrontam aqueles que estão tomando caminhos errados. E o líder, segundo o coração de Deus, que tem uma teologia bíblica sadia e consistente, é alguém que usa essa perspectiva bíblica, essa perspectiva sadia e consistente, essa cosmovisão cristã da vida, tanto para encorajar como para confrontar aqueles que estão em desobediência. O reformador João Calvino dizia assim: um pastor precisa ter duas vozes, uma para chamar para perto a ovelha, outra para afastar lobos e ladrões. As Escrituras o capacitam com meios para fazer ambas as coisas. A autoridade das Escrituras, os princípios e valores deixados por Deus na Bíblia, capacita você, capacita o discípulo de Jesus para ser alguém capaz de encorajar aqueles que o cercam e, ao mesmo tempo, confrontar aqueles que estão tomando decisões erradas, que estão caminhando para a morte. Quando João Calvino fala de lobos, quais são os lobos que cercavam Tito no primeiro século, ali na ilha de Creta? Não são lobos muito diferentes dos que nos cercam hoje. No caso de Tito, Paulo estava falando que ele tem que tomar cuidado com um grupo chamado de judaizantes. O verso 10 diz assim: pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Quem era o grupo da circuncisão? Eram aqueles que tinham uma tradição judaica. E quando eles viam pessoas não judaicas se rendendo ao evangelho, passando a ser discípulos de Jesus, eles ficavam demandando que essas pessoas seguissem todos os preceitos judaicos, inclusive a circuncisão. E você vai ver isso, Paulo sendo muito enfático lá na carta dele aos Gálatas. Eles começavam a colocar sobre essas pessoas um peso que Deus não colocava sobre elas. Eles tentavam colocar sobre essas pessoas um peso que a cruz de Cristo, na realidade, tirou delas. Existem judaizantes hoje ainda, dentro da igreja cristã, dentro da comunidade de fé. Existem pessoas com um discurso altamente moralista, como aquele irmão mais velho da parábola que Jesus contou, lembra? Da parábola do pai dos dois filhos. No entanto, no primeiro século, existe um outro grupo, que ele não é nomeado assim por Paulo, mas Dietrich Bonhoeffer, no século passado, vai nomeá-los de propagadores da graça barata. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento, é o batismo sem a disciplina de uma congregação, é a ceia do Senhor sem a confissão dos pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, a graça sem a cruz, a graça sem Jesus Cristo vivo, encarnado. No livro de Judas, não o Judas Iscariotes, uma carta, o livro de Judas bem pequena, que tem só um capítulo, e que vem antes de Apocalipse, diz assim sobre essa turma da graça barata: estes homens são como rochas submersas, são como perigosos recifes que podem fazê-los naufragar. Sim, são como pastores que só se preocupam consigo mesmos, como nuvens que passam sobre a terra sem dar chuva, como árvores no outono, duplamente mortas, porque não dão frutos e foram arrancadas pelas raízes. O texto diz que esses homens são como rochas submersas, e isso é um perigo. São como nuvens sem água. E a gente está vendo como tem sido castigante para nós uma nuvem sem água. A gente necessita da água. Nuvem impelidas pelo vento, a nuvem sem água, ela é levada para a direita, para a esquerda. Esses homens, eles são levados pelo modismo, são levados a ensinar o que as pessoas querem ouvir. E por fim, são como árvores de outono sem frutos. A vida dessas pessoas não geram frutos. E esses eram os dois grupos muito presentes no primeiro século e continuam sendo grupos muito presentes na igreja na atualidade. Mas o que a gente tem que fazer é conhecer a fundo, profundamente a palavra de Deus, o Evangelho.
e construir uma teologia bíblica sadia e consistente em nossas mentes, gerando não apenas ortodoxia, mas também gerando em nós ortopraxia, ou seja, o conhecimento conjugado à nossa prática diária. E assim vamos ser capazes de encorajar aqueles que estão ao nosso redor, como também confrontar aqueles que estão tomando decisões erradas. E para finalizar essa mensagem, essa reflexão, eu gostaria de deixar 4 desafios simples para nós hoje. Primeiro, principalmente você que é um líder na igreja local, você que deseja se tornar um líder, tenha mais tempo com a palavra de Deus. Porque você não vai ter uma teologia bíblica consistente e sadia se você não lê as Escrituras, se você não tem tempo com a palavra, se você não estuda a Bíblia, a palavra de Deus. Se existe uma geração que não tem desculpa nenhuma para deixar de estudar a palavra, é nossa. Tudo está disponível, tudo está na rede. Tem tanta coisa boa disponível por aí. Bíblias de todas as traduções possíveis. Tudo facilitado na nossa mão. Temos de toda forma facilidades diante de nós, ainda mais agora em tempos de pandemia e quarentena. E olha que nesse tempo de pandemia, a nossa igreja investiu pesado para que tivéssemos condições de estudarmos juntos a palavra de Deus, mesmo afastados presencialmente. E o que vemos a cada semana, infelizmente, é pouco engajamento. Em média, aí, 1/3 de pessoas da nossa igreja que tem assistido, né, as lives, assistido os vídeos, as séries de mensagens. Tem entrado ali nos pequenos grupos online, às quintas-feiras, na escola bíblica online, aos domingos pelas manhãs. Nós precisamos nos engajar mais como igreja, se nós queremos ser uma igreja sadia, forte, diante de Deus. Você precisa se dedicar mais ao estudo da palavra, ainda mais agora que estamos afastados. Isso é primordial na sua vida, na minha vida. Pois uma maneira de você estar caminhando junto, na igreja local, em um só pensamento, em unidade com a visão de Deus, com a missão que Deus deu para a sua igreja, é ouvindo o que está sendo pregado. É inteirado dos desafios, sendo encorajado a cada domingo, a cada encontro. Valorize tudo o que estamos fazendo. Nós estamos fazendo tudo aqui com o maior zelo, qualidade, empenho, para que a igreja do Senhor Jesus, o nosso bom pastor, para que esta igreja cresça cada vez mais com uma teologia bíblica, sadia e consistente. E por isso nós precisamos de maior empenho, maior engajamento, colocar isso como prioridade nas nossas agendas, principalmente no domingo, né? Onde nós necessitamos nos dedicar mais à palavra. E tudo o que fazemos aqui é para facilitar que a palavra de Deus, ela chegue a você, chegue à sua família, seja um alimento que te traga saúde em tempos de pandemia, em tempos de frieza espiritual, onde muitos, infelizmente, estão se perdendo. Eu não falo especificamente da nossa igreja, eu falo genericamente. Muitos estão frios, mornos, deixaram-se ser levados, né, por uma rotina que mudou nesse período de pandemia. Mas, queridos, nós somos chamados como membros, como líderes, como discípulos de Jesus, a nos debruçar na palavra de Deus, a nos alimentar diariamente das Escrituras, para sermos uma igreja cada vez mais sadia, com uma imunidade de ouro, forte, ativa. Olha que Daniel, capítulo 11, verso 32 diz: mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Nós, como povo de Deus, discípulos de Jesus, precisamos, queridos, nos dedicar mais ao estudo da palavra. Leia bons livros, leia pensadores cristãos que vão te estimular a refletir sobre como ser um bom profissional, um melhor profissional na sua área de trabalho, tendo uma cosmovisão cristã. E existem tantos livros bons que você pode ler, como a teologia bíblica sadia e consistente. E se você precisar de alguma indicação, pode me procurar.
Busque bons autores, homens e mulheres que vivem a realidade profissional que você vive, que compartilhem das experiências que eles têm, numa perspectiva cristã. Tenha tempo para encorajar pessoas. Não é simplesmente elogiar pessoas, mas é encorajá-las na caminhada da fé. Encorajá-las no discipulado de Cristo, encorajá-las a fazer o que é certo. Mas tenha tempo também para confrontar, porque é preciso, porque é importante. Filhos se perderam porque pais não os confrontaram. Amigos se perdem porque outros amigos não os confrontam. Pessoas queridas sofrem porque no passado outras pessoas à sua volta optaram por se omitir, ao invés de sentar em amor e mostrar-lhes os erros, o erro, convidando-os a voltarem para os valores e princípios de Deus. Gaste mais tempo com a palavra, leia bons livros, uma perspectiva cristã. Isso vai contribuir na construção da sua teologia dentro da sua área de atuação. Tenha mais sensibilidade para encorajar aqueles que estão precisando de encorajamento, mas também para confrontar aqueles que estão precisando ter os seus olhos abertos para o erro. Por isso eu te convido agora para fecharmos os nossos olhos, nos colocarmos diante de Deus em oração. Fale com Deus Criador agora. Diante de toda essa palavra que foi exposta, deixa Deus moldar o seu coração, alinhar o seu coração, a sua vontade. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor e como precisamos de Ti, Paizinho querido. Nós não podemos viver mais para nós mesmos. Nós precisamos, Senhor, ter claro em nossa mente que vivemos para Ti e que vivendo assim é que realmente vamos ter uma vida plena, uma vida abundante, vamos viver uma vida de verdade. Levante, Senhor, líderes segundo o seu coração para a sua igreja, homens e mulheres dedicados, consagrados a Ti, Senhor, servos e servas que não medem esforços para caminharem juntos, unidos, firmados em Sua palavra, Senhor, comprometidos com a missão que o Senhor tem nos dado como igreja. Traga arrependimento, Senhor, traga convicção de pecado, converta corações, traga convicções de erros. Precisamos de Ti, Paizinho querido. E nós te agradecemos pelo Seu amor, pelo Seu cuidado, pela Sua misericórdia, pelo Seu perdão e graça. E nós oramos, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Chegamos ao final de mais um encontro de adoração e reflexão. Chegamos ao final também de mais uma série de mensagens. Procuram-se líderes segundo o coração de Deus. E iniciamos na próxima semana uma outra série de mensagens. Eu não sei você, mas eu fico muito animado, né? Cada vez que essa série de mensagens ela é divulgada, eu quero me debruçar nela, eu quero realmente dar o meu melhor para que o povo de Deus possa ser grandemente abençoado. E eu sou grandemente abençoado a cada estudo, a cada reflexão, a cada sermão, porque Deus fala primeiramente ao meu coração, que você possa priorizar isso. Se você não assistiu essa e outras mensagens, volte aqui no canal, acesse nossa série de mensagens. Lá no nosso canal no YouTube tem uma playlist, uma playlist toda organizada ali para que você possa buscar os temas, tudo que nós estamos estudando até aqui. Mas vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus por essa semana que se inicia. Pai querido, muito obrigado, Deus, pelo Teu cuidado sobre nossas vidas. Obrigado pelas famílias que estiveram conectadas com a gente, Senhor, o Teu povo reunido, mesmo virtualmente, mas somos o Teu povo sendo cuidado, pastoreado por Ti, pela Sua palavra. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre.
Amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. A estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. As gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolve seu amor e a paz.